Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Cultura do Bunker, ao som aí de John Mayall, The Devil Must Be Lonely. E o Cultura do Bunker começa com as nossas notas curtas de hoje, não muito agradáveis para variar, né? Já que quando não é placar funerário, são os absurdos que o nosso sistema estatal que influencia na sociedade vem promovendo aí um absurdo atrás do outro. Eu começo com um flagrante que foi dado lá na cidade de Laguna, Santa Catarina. Um batalhão da Polícia Ambiental de Laguna simplesmente apreendeu toda a pescaria de pescadores artesanais que estavam chegando na praia. E eles alegaram a apreensão dos peixes por falta de nota fiscal. Agora eu pergunto, se os pescadores são artesanais, eles vão pegar nota fiscal com quem? Só se eles forem pegar a nota fiscal com a baleia Moby Dick, com o Netuno, né? Ou seja, apreenderam o trabalho de pescadores artesanais que vivem da pesca artesanal por falta de nota fiscal. Agora eu queria saber para onde é que eles levaram esses peixes todos. Se eles venderam depois e racharam a graninha, ou se eles doaram para quem eles bem entenderam, né? Para mim, na minha concepção, o nosso país não tem mais jeito não, só implodindo e fazendo um novo, né? A gente não pode mais acreditar na classe política, a gente não pode mais acreditar nos intelectuais, e agora nem na polícia a gente pode mais ter como se salvaguardar. Saiu uma matéria: Conselho recomenda que escolas não reprovem alunos neste ano. Aí eu pergunto, há quanto tempo faz que não se reprova mais aluno no Brasil? Isso é uma lei, é proibido reprovar aluno. E aí eu deixo algumas perguntas. Faz alguma diferença reprovar ou não os alunos? As aulas online funcionam tanto quanto presenciais oferecidas pelo nosso exército de pedagogos catequizados pelas cartilhas pedagógicas marxistas de Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, que promovem analfabetos funcionais a total incultura e que mal sabem ler ou interpretar um texto. E nós, analisando, fazendo uma análise global do ensino, nos remete que nós somos o segundo colocado entre os países mais ignorantes. Mas a nossa pedagogia, ela é de primeiro mundo. Nossa pedagogia é o futuro do país. Tô vendo. Aliás, eu acho uma grande palhaçada ficar discutindo volta às aulas num ano letivo que nem começou. Porque os alunos botaram o pé na escola, logo veio a pandemia, logo veio o isolamento social, suspensão das aulas e acabou. O que se teve aí foi aulinha virtual, distribuição de material impresso para estudante fazer em casa. Isso aí é uma enganação total, porque aluno não aprende. Aliás, os nossos alunos, eles não vão para a escola para aprender mais nada. Eles só vão para a escola fazer número e, na melhor das hipóteses, decorar alguma coisa para fazer a prova do Enem. A única preocupação dos alunos hoje é a prova do Enem. Eles já entram lá no ensino fundamental achando que decorando e repetindo que nem papagaio de pirata que eles aprendem, e no ensino médio pior ainda, porque eles só pensam em Enem, que é outra enganação. Uma outra enganação total, né? Os alunos não aprendem mais, eles não absorvem mais esse conhecimento. Eles decoram para fazer prova do Enem. Então, o ensino já está ruim, já está péssimo.
Não teve ano letivo? Cancela esse ano e acabou. Não aprova todo mundo. O melhor a se fazer mesmo seria não aprovar ninguém e não reprovar ninguém, porque o ano letivo não existiu. Uma outra notinha de hoje. A China reivindicou a cidade portuária de Vladivostok. Vladivostok é a maior cidade portuária da Rússia, fica no Oceano Pacífico, e o centro administrativo do Krai de Primorsk, pertencente ao Distrito Federal do Extremo Oriente Russo. Situa-se na entrada da Baía do Chifre de Ouro, no fim da península Muravyov, Amunsk, e às margens do Mar do Japão, a uma curta distância da fronteira da Rússia com a China e a Coreia do Norte. É o ponto onde está estacionada a frota russa no Pacífico. As novas reivindicações chinesas do território russo ocorreram logo após a embaixada russa publicar na rede social chinesa Weibo um vídeo para comemorar o 160º aniversário da cidade de Vladivostok. Os chineses, eles têm uma mentalidade que eles meio que pararam na Idade Média. Eles acham que um país grande territorialmente ele é poderoso ao mesmo tempo. O problema é que eles conseguem aliar a mentalidade arcaica da Idade Média, territorialista, expansionista, com um capitalismo selvagem que ou eles tomam, ou eles compram, ou eles entram em sociedade. A China é um grande perigo para colocar o resto do planeta de joelhos. De joelhos. A China só não coloca o planeta de joelhos porque tem uma Europa meio unida, os Estados Unidos, né, o Japão, tem um grupo de países fortes que seguram um pouquinho as rédeas deles. Mas se não houvesse, o planeta fica de joelho para eles. 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Eu sei que 13 de julho é Dia Mundial do Rock, é isso aí. Outra nota aqui, deixa eu ver aqui. Saiu na BBC de Londres uma matéria. Pesquisadores de pelo menos 5 países, incluindo o Brasil, apontaram a presença do novo coronavírus em amostras de esgoto coletadas semanas ou meses antes do primeiro caso registrado oficialmente na cidade chinesa de Wuhan, epicentro da tal pandemia de Covid-19. Mas o que essas descobertas de vírus nas fezes mudam sobre o que sabemos do vírus SARS-CoV-2? Cientistas indicam 3 eixos principais. Monitoramento. Detecções no esgoto podem servir como ferramenta ampla e barata de vigilância do avanço do Covid-19. Há ao menos 15 países onde se estuda ou se adota essa estratégia. Possível risco à saúde. Presença do material genético do vírus nas fezes indica que o esgoto pode ser uma via de contágio. Origem da pandemia. O vírus pode ter circulado bem antes do que afirma a cronologia oficial. Em relação ao terceiro ponto, o estudo que mais chamou a atenção foi liderado por pesquisadores de Barcelona. Segundo eles, havia presença do novo coronavírus em amostras congeladas coletadas na Espanha de 15 de janeiro de 2020, 41 dias antes da primeira notificação oficial no país. E de 12 de março de 2019. Março de 2019, 9 meses antes do primeiro caso reportado na China. Mas como um vírus com potencial pandêmico poderia ter circulado sem chamar a atenção ou criar uma explosão de casos, como ocorreu em Wuhan? Bem, dúvidas quanto ao Covid-19, todos os dias surgem novas dúvidas. Mas, diante dessa matéria, eu deixo mais uma pergunta. Será
que não seria mais uma cagada da humanidade, o tal do Covid-19? Vamos lá para os nossos temas de hoje, 21h11. Estamos aqui na capital federal a 22 graus. Meu primeiro tema hoje é um artigo da Andrea Virga, intitulado Socialismo e Família. O que dizia o direito de família dos países socialistas? Este artigo oferece uma antologia das concepções de família expressas nas mais importantes experiências políticas socialistas do século XX e XXI, através de suas cartas constitucionais. Como se pode observar, quase todas reconhecem que a família é uma parte fundamental da sociedade, merecedoras, portanto, de proteção por parte do Estado, e que o matrimônio, tendo como finalidade a procriação e a educação da prole, é também reconhecido explicitamente como união entre um homem e uma mulher, mesmo nos lugares em que se aceitam as uniões civis. Para além das diferenças culturais, o contraste com a esquerda progressista, de matriz individualista e liberal, que prega a dissolução da família sobre uma base subjetivista, não poderia ser maior. Muitas destas constituições, aqui citadas em ordem cronológica, foram revistas e modificadas no curso dos anos, mas a data indicada é aquela em que aparece pela primeira vez o artigo citado. Vamos lá. Artigo 30. O matrimônio e a família constituem as bases da vida da comunidade. Eles gozam da proteção do Estado. Esse artigo 30 da Constituição da República Democrática Alemã de 1949, ou mais conhecida a Alemanha Oriental. Constituição da República Popular da Polônia, 1952, artigo 67. O matrimônio e a família estão sob o cuidado e a proteção da República Popular da Polônia. As famílias com muitos filhos gozam da proteção especial do Estado. Constituição da República Socialista da Romênia, 1965, artigo 23. Na República Socialista da Romênia, as mulheres têm os mesmos direitos dos homens. O Estado protege o matrimônio e a família e defende os interesses da mãe e da criança. Constituição da República Popular Democrática da Coreia, Coreia do Norte, 1972, artigo 78. Matrimônio e a família são protegidos pelo Estado. O Estado dá importância especial à consolidação da família, que é a unidade básica da vida social. Constituição da República Socialista da Iugoslávia, 1974, artigo 190. Família goza de proteção da sociedade. O matrimônio e as relações jurídicas no matrimônio e na família são reguladas pelas leis. Constituição da República de Cuba, 1976, artigo 35. O Estado protege a família, a maternidade e o matrimônio. O Estado reconhece na família a célula fundamental da sociedade e lhe atribui responsabilidade e funções essenciais na educação e na formação das novas gerações. Artigo 36. O matrimônio é uma união livremente escolhida entre um homem e uma mulher, dotados de capacidade jurídica para contraí-lo para o fim de fazer vida em comum. Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1977, artigo 56. A família é colocada sob a defesa do Estado. O matrimônio se funda no consenso voluntário entre um homem e uma mulher. Os cônjuges têm plena paridade de direitos nas relações familiares. Constituição da República Popular Chinesa, 1982, artigo 49. O matrimônio, a família e as mães e as crianças são protegidos pelo Estado. Constituição da República Socialista do Vietnã, 1992, artigo 64. A família é o núcleo da sociedade. O Estado protege o matrimônio e a família.
Os cidadãos masculinos e femininos têm o direito de se casar com base nos princípios do livre consenso, da orientação progressista, da monogamia e da igualdade entre marido e mulher. Artigo 65. O Estado e a sociedade e a família são os responsáveis pela proteção, pelo cuidado e pela educação dos filhos. Constituição da República do Equador, 2008. Por que Equador? O Equador é um país socialista? Declaradamente não. Mas o revezamento entre partidos de esquerda lá já é de um volume tão grande que já dá para considerar o Equador um país socialista. Artigo 67. Se reconhece a família nas suas várias tipologias. O Estado a protegerá como núcleo fundamental da sociedade e garantirá condições que favoreçam integralmente a consecução dos seus fins. O matrimônio é a união entre homem e mulher e estará fundado na livre escolha das pessoas contraentes e na igualdade dos seus direitos, deveres e capacidade legal. Artigo 68 reconhece também as uniões civis, mas não especifica que a adoção é reservada aos casais heterossexuais. Constituição da República Bolivariana da Venezuela, 2009, artigo 75. O Estado protege a família como associação natural da sociedade e como espaço fundamental para o desenvolvimento integral das pessoas. Artigo 76. O Estado garante assistência e proteção integral à maternidade, em geral do momento da concepção, durante a gravidez, o parto, pós-parto, e assegura serviços de planejamento familiar integrais baseados nos valores éticos e científicos. Artigo 77. Se protege o matrimônio entre um homem e uma mulher, fundado na livre escolha e na igualdade absoluta dos direitos e dos deveres dos cônjuges. Artigo 35 da Constituição da República da Angola, 1975. A família é o núcleo fundamental da organização da sociedade e objeto de especial proteção do Estado, que se funda no matrimônio ou na união de fato. Na Constituição de 2010 de Angola é acrescentado matrimônio ou na união entre homem e mulher. Ou seja, a maioria dos países socialistas, né, eles não aceitam ou não entraram nessa onda da esquerda progressista de união, de casamento gay, de união entre homossexuais. Casualmente, os países que se dizem democráticos, mas que na verdade são sociais-democratas, ou seja, eles são daquela esquerda que faz uso do capitalismo para implementar socialismo, né? São os países, os democratas socialistas, são os países que abarcaram na sua agenda socialista o casamento homossexual, que faz parte dessa agenda social-democrata da esquerda, né, de transformação da sociedade. É o tal do progressismo que eles tanto gostam de encher a boca para falar, que eles são progressistas, eu não sei aonde. Já que eu citei a Venezuela agora há pouco, eu vou trazer um artigo que comenta a respeito da situação venezuelana, que não se vê, não se ouve mais nada sobre Venezuela. Nem se sabe se aquele povo está vivo ou está morto ainda. Mas essa aqui é a realidade de um país que já foi o país mais rico da América Latina. Há duas coisas que sempre andam de mãos dadas: a destruição da economia e a explosão da prostituição. Cuba, com suas prostitutas com curso universitário, é um caso mundialmente conhecido, um fenômeno do qual o próprio Fidel Castro fazia graça.
Agora, as mulheres de outro país latino-americano estão também entrando para esta lamentável lista. A Thomson Reuters divulgou as seguintes reportagens sobre a situação das mulheres na Venezuela. Não que esse artigo seja um artigo que tem aquela visão feminista das mulheres, mas é para mostrar a realidade nua e crua. Venezuelanas se prostituem para sobreviver em cidade fronteiriça na Colômbia. Cúcuta, Colômbia, sentadas nos degraus de uma estátua, cercadas por motéis imundos, lanchonetes e bares, Andréa e Carolina dizem que deixaram a Venezuela para escapar da fome. Elas agora vendem seus corpos para sustentar suas famílias. Se eu não fizer isso, eu e meus filhos não comemos. É simples assim, disse Andréa, 26 anos, que chegou à Colômbia há 4 meses, deixando suas 3 crianças e sua mãe para trás. O dinheiro que eu mando de volta é o que eles usam para sobreviver. Para Carolina, 30 anos, um bom dia de trabalho significa conseguir 3 clientes, o que representa cerca de $30, em torno de R$ 150. Um terço disso é gasto em um quarto de motel para levar os clientes e também em preservativos, alimentos e aluguel em um quarto dividido com 4 outras mulheres. O que eu ganho aqui em um dia dura mais do que um mês para a minha família na Venezuela, disse a mãe de 4 crianças. O socialismo, a destruição da moeda venezuelana e o desabastecimento generalizado criaram esse descalabro. A desvalorização e hiperinflação da moeda venezuelana, o bolívar, significa que ela se tornou virtualmente inútil. Não tem valor algum, é só papel. Carolina disse que o salário mínimo na Venezuela cobre apenas o custo de 1 quilo de arroz ou um pacote de ovos. A situação estava tão ruim que ela finalmente decidiu pagar $9 a uma gangue para fazer a travessia até a Colômbia através de um caminho ilegal. Até recentemente, ela nunca havia imaginado que poderia acabar vendendo seu corpo na Colômbia. Eu não era prostituta na Venezuela. Eu tinha um emprego normal, disse Carolina, que já trabalhou como recepcionista em uma empresa multinacional. Seu país natal sofre os efeitos de uma crise econômica com severo desabastecimento, situação descrita pela OEA como crise humanitária. Aproximadamente 672 mil venezuelanos cruzaram a fronteira para a vizinha Colômbia, tanto legalmente quanto ilegalmente, desde 2015, de acordo com as autoridades colombianas. 672 mil para a Colômbia, fora o que veio para o Brasil, para o Peru, para os Estados Unidos e assim por diante. Esse número deve ultrapassar fácil, mais de 1 milhão de venezuelanos já abandonaram o país. Aqueles que ficam em Cúcuta são os venezuelanos mais pobres, sem passaporte, sem dinheiro para as passagens de ônibus, não há como ir para outras cidades da Colômbia, ou mesmo seguir os outros centenas de milhares que foram para Brasil, Peru, Chile e Equador. Para algumas mulheres, a prostituição é a última e mais desesperada opção. Mas a coisa piora ainda mais. Na Praça Mercedes, em Cúcuta, várias venezuelanas imploram por qualquer coisa, carregando seus bebês nos braços, enquanto outras reviram o lixo e recorrem à bondade dos residentes locais e das sopas distribuídas gratuitamente pelas igrejas da região. Ao redor, jovens venezuelanas vestindo calças apertadas e blusas decotadas, algumas não parecem nem ter 18 anos, se espalham pelos bancos enquanto a polícia patrulha a região. Alguns homens transitam com cartazes com os dizeres: compramos cabelo. As mulheres recebem de 10 a $40, dependendo do comprimento e da qualidade do cabelo. Outras mulheres se prostituem nas esquinas em torno da rodoviária, ao lado de outros venezuelanos que dormem sobre papelões. Segundo Joseph Merckx, chefe da agência de refugiados da ONU na Colômbia, há muito sexo em busca de sobrevivência em certas áreas. E não são apenas mulheres.
Homens, adolescentes e crianças também. Venezuelanas tendem a cobrar menos que suas congêneres colombianas, as quais conseguem emprego nos bares da cidade. Já as adolescentes conseguem ganhar mais que as adultas. É muito triste ver isso, especialmente as mais jovens, de 13, 14 anos. Já a perspectiva para aquele dia não era boa. Na Praça Mercedes, a noite está mais lenta que o normal. Vamos mandar menos dinheiro para casa essa semana, afirma André. De acordo com dados do final de 2017, 9 em cada 10 venezuelanos, ou seja, 87%, estavam abaixo da linha da pobreza. Para se ter uma ideia da rapidez da deteriorização, essa cifra era de apenas 48% em 2014. A pobreza praticamente dobrou em 3 anos. Junto com a hiperinflação da moeda, que está levando a uma inflação de preços estimada em 10 milhões por cento para 2019, ultrapassou isso aí o ano passado. O governo decretou controle de preços e recorreu à estatização de fábricas e lojas. Como consequência, a escassez e o desabastecimento se tornaram generalizados. Vai de papel higiênico, comida, passando por remédio, eletricidade e até mesmo água. E hoje até combustível não tem mais. Como água e eletricidade e combustível se tornaram escassas, os hospitais não mais conseguem esterilizar os equipamentos e nem mesmo lavar as manchas de sangue das camas cirúrgicas. A mortalidade infantil disparou, pois as crianças nascidas sob tais condições insalubres e sem acesso a alimentos têm poucas chances de sobrevivência. Segundo dados divulgados pelo próprio governo, houve um aumento de 30% nos óbitos de crianças e um salto de pelo menos 65% nos falecimentos de gestantes em partos. As cenas de crianças esqueléticas e bebês se desmanchando em ossos, em conjunto com famílias inteiras revirando latas de lixo nas ruas das cidades, completam o cenário de horror na Venezuela. Tudo isso gerou a atual crise migratória. Uma entidade venezuelana garante que 4 milhões de venezuelanos já saíram do país. As pobres se tornam iguais às ricas. A Colômbia, como descrito acima, é o principal destino das venezuelanas mais pobres, que se entregam ao mercado do sexo pago. No entanto, a Colômbia também passou a ser o local de trabalho das venezuelanas mais ricas. Segundo reportagem da Newsweek, em um bordel de 60 mulheres, 58 eram da Venezuela e apenas 2 da Colômbia. Uma venezuelana, mãe de 2 crianças, era empresária e bailarina em seu país natal. Segundo ela, eu imediatamente largaria isso se houvesse qualquer outra opção. Esse é um emprego vergonhoso para mim e para as minhas filhas. Mas que opção tenho? Gabriel Sanches, que opera um bordel repleto de venezuelanas em Arauca, na Colômbia, disse ao jornal Miami Herald o seguinte: temos aqui muitas professoras, médicas, profissionais liberais e uma engenheira de petróleo. Todas elas apareceram aqui com seus diplomas na mão. Com as prateleiras vazias na Venezuela, as mulheres que ficaram no país têm de ou esperar horas na fila para conseguir alguma farinha a preço controlado pelo governo, ou se arriscar no mercado negro e pagar preços absurdos. No entanto, prostituir-se na Colômbia gerou uma terceira alternativa. A venezuelana Diana disse ao Herald que consegue de 50 a 100 dólares por noite. É um péssimo emprego, mas sou grata a ele, pois é a única coisa que está me possibilitando comprar comida para manter minha família viva. E a reportagem prossegue. Marili, uma avó de 47 anos, professora na Venezuela, segundo ela, houve uma época em que ela se sentiria completamente envergonhada se tivesse de recorrer à prostituição. Hoje, no entanto, ela diz que é grata por ter esse emprego, o qual lhe permite comprar remédios para a hipertensão de sua mãe, que mora em Caracas. Somos todas apenas mulheres fazendo de tudo para sustentar nossas famílias. Eu me recuso a criticar qualquer uma.
inclusive eu mesma. Todas temos de trabalhar. Em uma economia normal, as mulheres são livres para escolher sua profissão de acordo com sua vocação. E são livres para utilizar o dinheiro que ganharem em sua profissão da maneira que mais lhe for conveniente, visando aumentar seu conforto, seu padrão de vida. Elas podem trabalhar no que quiserem e gastar com o que quiserem. Isso é liberdade. Isso é o verdadeiro empoderamento feminino. Já no socialismo, não há liberdade de escolha de profissões simplesmente porque nem sequer há profissões. O socialismo, por definição, aniquila todo o sistema de divisão do trabalho que surge naturalmente em uma economia normal. Por não haver divisão do trabalho, não há economia. Não há formação de preços e nem profissões. Consequentemente, no socialismo a mulher não pode e não tem como se dedicar àquilo que ela gosta. Não há como sobreviver trabalhando na profissão que mais lhe agrade. Sem profissões, sem liberdade de escolha, as mulheres obrigatoriamente se tornam submissas. Elas são obrigadas a recorrer a qualquer atividade que retorne o mínimo possível para garantir a sua sobrevivência. Mais especificamente, elas irão recorrer àquela atividade que sempre existirá em qualquer arranjo econômico, pois sua demanda é sempre garantida: o sexo pago. Entretanto, no socialismo não há muito que ser adquirido com o dinheiro da prostituição. Em uma economia sem divisão do trabalho, não há produção. Logo, escassez, desabastecimento contínuo são a norma. Consequentemente, tal profissão se torna duplamente degradante. Além de a mulher ser obrigada a vender aquilo que possui de mais íntimo e sagrado para sobreviver, ela ainda assim não conseguirá nenhuma emancipação por meio desta profissão, pois ela pouco pode fazer com o dinheiro adquirido. Ela se prostitui, mas não alcança nenhuma independência financeira que lhe permita não mais depender de homens. Há, porém, um consolo para os progressistas. No socialismo, todas as mulheres, ricas e pobres, se tornam iguais. A tão defendida igualdade social é plenamente alcançada. No socialismo, este sim, pode ser considerado o mais efetivo arranjo anti-mulher e anti-empoderamento feminino já criado. O discurso romântico da esquerda é muito bonito. O problema é quando ele é praticado. As pessoas caem na arapuca, caem na armadilha e para sair não é fácil. Quando consegue sair. 21h34. Eu tenho aqui mais um tema, mas eu acho que esse aqui eu vou deixar para amanhã, porque é muito longo. É muito longo. Vou ficar devendo hoje, mas trago ele como primeiro amanhã. O Cultura do Bunker desta quinta-feira fica por aqui. Você segue com o nosso playlist aqui do Bunker da Cultura, 24 horas no ar, a sua companhia musical na web. Eu volto amanhã, 21 horas, com novos temas para o nosso encontro de cultura e informação. Uma boa noite a todos e até lá.